Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou tentar esclarecer aqui algumas situações para vocês, explicar para vocês, porque toda vez que eu li um comentário, né, falando assim, o Fluminense está contratando jogadores sem ainda ter um técnico, isso é um absurdo, né? É o treinador que tem que escolher o elenco. E eu falava, não, não é, na minha opinião não. O Fluminense tinha que adotar a mesma coisa que é feito na Europa, né? Onde o clube determina um DNA, uma forma de jogar. A partir daí, ele vai em busca dos jogadores que têm a característica daquele DNA que o clube escolheu jogar. E depois você vai no mercado contratar um treinador que saiba trabalhar nesse DNA que o clube adotou. E o treinador pode trazer no máximo um, dois jogadores que ele gosta de trabalhar, que ele já tenha trabalhado, que tenha confiança. Mas 95% do elenco tem que ser montado sim pelo clube, né? Com jogadores, contratando jogadores com a característica que o clube quer jogar, independente de qual treinador tiver. Muita gente não concorda, ainda não consegue enxergar o futebol dessa forma, e o Abel Braga está aí provando pra gente, galera, que essa é uma tendência a ser introduzida no futebol brasileiro, ou pelo menos deveria ser, né? Principalmente em clubes como o Fluminense, que não tem tanto recurso assim, o pouco dinheiro que tem que ser bem gasto. Exatamente por isso, essa notícia que saiu hoje, né? O Abelão, ele deu uma entrevista para a Rádio Grenal, e nessa Rádio Grenal ele declarou que ele gostaria de trabalhar, que ele, em conversas com o presidente Mário Bittencourt, ele indicou o Rodinei, o Patrick, até aí a gente já sabia, né? E o lateral esquerdo, Moisés. Pois é, Moisés, tá? O Internacional, o Abel Braga, ele trabalhou com esses atletas no Internacional por apenas 15 jogos, tá? E parece que virou um amor, uma coisa de outra vida, que para onde o Abel vai, ele quer levar esses atletas. Então, assim, o GE publicou essa matéria, eu vou colocar aqui na tela para vocês, para nós lermos juntos. Tem novidades sobre isso, tá? Temos novidades sobre o Rodinei também, é algo completamente inacreditável. O Abel Braga, ele pode pedir e indicar quem ele quiser. O Fluminense contratar é outra história, tá legal? E também tem informações aqui, galera, que informações / opinião sobre o Ricardo Goulart e o Cano, tá? Que também saiu uma notícia hoje aqui no Rio de Janeiro sobre isso, e eu gostaria de dar a minha opinião sobre, tá? Então, antes de eu começar, queria pedir rapidinho para você se inscrever aqui no canal, deixar teu like, seguir o nosso Instagram, porque lá é que eu interajo com vocês, até mais do que nos comentários aqui do YouTube. Porque os comentários do YouTube, graças a Deus, são centenas e alguns vídeos milhares. Eu não consigo responder todos. Lá no direct do Instagram, eu consigo te dar uma atenção melhor. Então, se você não segue, segue o nosso Instagram também, tá bom? E eu vou começar aqui colocando na tela agora, galera, a matéria do GE, né, falando sobre essa entrevista que o Abelão deu para a Rádio Grenal, ó. Abel revela interesse em Moisés e Patrick do Inter, mas nomes não são prioridade no Fluminense. O Abel falou, queria jogadores que trabalharam comigo, né? Diz novo técnico do Flu, que também pediu o Rodinei. Conforme eu já falei para vocês aqui, tá? Vamos às palavras do Abel. Fiz o comentário que eu até falei para o presidente do Fluminense, que eu queria jogadores que trabalharam comigo. Por enquanto, é tudo possibilidade. Gostaria de ter o Moisés. Do Patrick já houve conversas. Estão tendo conversas com o arquirrival pelo Rodinei. São 3 jogadores de muita velocidade e de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes. Palavra do Abelão lá na Rádio Grenal, tá? Aí tá aqui a apuração do GE. Porém, o GE apurou que os 2 nomes, Patrick e Moisés, não são prioridades no Fluminense e que não há negociação no momento. Para a posição de volante, o Tricolor já contratou o Felipe Melo e conta com muitas outras opções no elenco. Enquanto que para a lateral esquerda, o clube trouxe o equatoriano Pineda, do Barcelona de Guayaquil, e já fez proposta e para mim já está tudo acertado com o Cristiano. Só isso eu, André, que estou falando, tá? Caso o Cristiano não vá para frente, né, conforme dito aqui pelo GE, caso haja recusa lá do time da Moldávia por ele, aí o Moisés pode passar a fazer parte aí do interesse do Fluminense, tá? Porque era justamente isso que eu ia questionar. Se o Fluminense contratou o Mário Pineda e já mandou proposta pelo Cristiano, que sentido faz você trazer o Moisés? Não faz sentido nenhum. Algumas pessoas vão falar, não, André, o Pineda vai jogar na direita. Não vai.
O Mário Pineda, ele não é lateral direito. Ele é lateral esquerdo e quebra o galho na direita. Não adianta. Pega os números do Mário Pineda nos últimos 3 anos, galera. Vamos trabalhar com fatos, tá? Se o Fluminense estiver fazendo isso, tiver contratado o Mário Pineda para colocar ele para atuar na lateral direita, ele vai destruir o jogador, vai queimar o jogador com a torcida e vai ficar sem atleta. Porque ele vai atuar mal, ele vai quebrar o galho, ele vai ser um Samuel Xavier melhorado, né? Que já é uma grande coisa, mas não é um lateral que a gente precisa, caso o Fluminense queira brigar realmente pelos títulos, né? Conforme está sendo propagado por todo mundo. O Mário Pineda não está sendo contratado para ser lateral direito, ou pelo menos não deveria. Então não faz sentido nenhum esse interesse, essa declaração aí do Abel no Moisés, tá? Mas conforme dito pela reportagem aí, nem pelo Patrick, que tinha uma fumacinha lá, existe mais, tá? Essa fumaça se apagou e eu espero, foi o que eu falei, o Abel ele pode demonstrar interesse em quem for. O Fluminense contratar é outra história, tá legal? Vou mostrar para você aqui também, galera, uma atualização sobre o Rodinei, tá? Lateral direito rubro-negro, que também a pedido do Abel. O Abel tem um dedinho podre para a contratação que eu vou te falar, hein? Que eu vou te falar, rapaz. Vamos à tela, galera. O Vene Casagrande é o jornalista que assinou essa matéria aí, saiu no jornal O Dia. Flamengo comunica ao Fluminense que não deseja emprestar Rodinei e só aceita a venda. Aí algumas pessoas podem considerar isso uma boa notícia, né? Obrigado, corrimão. Obrigado, arquirrival. Não é obrigado não, tá? Isso pode ser uma péssima notícia. Vamos lá. Diretoria Tricolor entrou em contato com o Rubro Negro para demonstrar interesse no lateral direito. Atualmente, terceira opção na posição, mais valorizado no mercado. Galera, quando fala terceira opção, você lembra de quê? Eu lembro de um lateral esquerdo nosso que tá no elenco aí, tá? Um tal de Danilo Barcelos, que era a terceira opção lá no Botafogo e veio contratado pelo Fluminense como solução, né? Vene Casagrande, reportagem do dia 16, ou seja, de ontem. Os primeiros contatos do Fluminense com o arquirrival para demonstrar interesse em Rodinei e buscar informações não foram tão animadores. O Tricolor, em conversa com a diretoria rival, tomou conhecimento que o rubro-negro não deseja negociar o lateral direito por empréstimo e pretende liberá-lo apenas em caso de venda. Rodinei tem vínculo com o arquirrival até dezembro de 2022. Estará apto para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Mas mesmo assim, a cúpula rubro-negra não irá facilitar uma saída e só irá topar fazer negócio se entender que a transação de fato é benéfica ao clube rubro-negro. Recentemente, o arquirrival recusou uma oferta de $500 mil por Rodinei do Charlotte Futebol Clube dos Estados Unidos e pediu $1 milhão, tá, para efetuar a venda. Como o Fluminense é um rival direto na briga por títulos no futebol brasileiro, olha aqui, né, o próprio Vene Casagrande reconhecendo que o Fluminense em 2022 vai brigar, inclusive com o arquirrival, por todos os títulos, a tendência é que o Fla peça uma quantia ainda maior para liberar o lateral à equipe das Laranjeiras, tá? Por que eu falei que no início da matéria, quando a notícia saiu que o arquirrival tinha se negado a emprestar o Rodinei, e eu vi muitos torcedores do Fluminense, inclusive na Tropa do Sentimento, graças a Deus, obrigado, Mengão, brincando, né? Falei, cara, eu não consigo ver isso com boa notícia, sabe por quê? Se ele viesse emprestado, o Fluminense provavelmente não teria custo, ou pagaria um valor pequeno pelo empréstimo dele, né? Do jeito que a gente está sem lateral direito e o Abel quer o Rodinei, existe a possibilidade do Fluminense fazer uma proposta para comprar o Rodinei. Para comprar o Rodinei. Eu não descarto essa possibilidade, tá? André, hoje existe alguma coisa? Não, hoje não. O Fluminense apenas demonstrou interesse, o arquirrival já falou que não empresta, apenas vende. Até agora o Fluminense não se manifestou, pelo menos as apurações que eu fiz mostraram isso, tá? Que o Fluminense até agora não fez uma proposta. Mas, na minha opinião, tem risco de fazer, tá? Eu vejo com péssimos olhos o Fluminense oferecendo aí $1 milhão para o arquirrival para querer comprar o Rodinei. Ah, não, André, isso é impossível. Impossível? A gente pagou 8 por 50% do Caio Paulista. É impossível na tua cabeça? Na minha não é. Na minha não é. Lembrando que o Rodinei, na minha opinião, é melhor do que o Samuel Xavier, principalmente se o Abel resolver jogar no 3-5-2. O Rodinei, eu acho que poderia ser um bom ala ali, tá? Mas ser melhor do que o Samuel Xavier também não é régua para ninguém. Eu acho que quase todos os laterais direitos do Campeonato Brasileiro são melhores do que o Samuel Xavier,
principalmente ofensivamente falando. Defensivamente, ele ainda quebra um galho, tá? Então, assim, apesar de achar que ele é melhor do que o Samuel Xavier, eu jamais pagaria para contratar o Rodinei. Veio de graça, veio por empréstimo ou por um valor pequeno, ok. Comprar, não. Se é para escolher lateral que já jogou no rival, traz o Rafinha, pô. Rafinha tá livre no mercado. Pelo que se falam aí, ele ganhava na casa dos 350, 400 mil lá no Grêmio. Foi rebaixado, quer voltar para o Rio. Talvez se oferecer um pouquinho menos para ele, ele aceite. Se é para trazer um dos dois, que traga o Rafinha. Eu não preferia nenhum dos dois, tá? Mas a lateral direita realmente é uma posição que tem uma carência muito grande no futebol brasileiro. Então traz o Rafinha. Para que trazer Rodinei? Para que contratar um jogador que tem vínculo gigante com o arquirrival e tem menos bola do que o outro, que também tem um vínculo, mas pelo menos joga. Pelo menos vai poder agregar, né? Repito, se o Abel escolher jogar no 3-5-2, o Rafinha de ala vai arrebentar a nível de futebol brasileiro. Para que insistir com o Rodinei? Então, assim, o arquirrival negou o empréstimo, só vende. Por enquanto, o Fluminense não fez proposta. E espero que não faça. Eu acho que 90, 95% da torcida tricolor são contra a contratação do Rodinei. Então, Mário, pelo amor de Deus, né? Acorda. Ah, mas o treinador que pediu. O treinador pediu e o clube pode falar que não. Não, Abel, a gente não vai te atender nesse pedido aqui, não, tá? Me dá outra opção no mercado aí. Não existe só o Rodinei de lateral direito, tá? Eu não sei se na passagem do Abel, lá pelo arquirrival, ele teve algum problema com o Rafinha, porque tinha fumaça com o Rafinha. Não adianta negar e falar que nunca se interessou. Tinha fumaça pelo Rafinha e depois do anúncio do Abel, isso se esfriou com interesse no Rodinei. Aí a gente não sabe, né? Notícia, pelo menos eu não sei, notícias de bastidores, se o Abel teve algum problema com o Rafinha lá no arquirrival. Só pode ser isso, tá? Caso o Fluminense não vá atrás do Rafinha. Para mim não tem explicação. Uma coisa que é fato, galera, e vocês precisam ficar cientes disso. O Fluminense ele apresentou proposta por apenas 2 jogadores até agora. Muita fumaça, muito interesse, tá no radar. Na prática, o Fluminense contratou o Felipe Melo e contratou o Mário Pineda. Sim, o Mário Pineda está contratado. O William Bigode só falta chegar e assinar. Ele está no Catar. Então, esses 3 jogadores já estão acertados com o Fluminense. Jogadores de todos esses especulados, tem uns 10 diferentes. Os únicos que têm proposta, Cano e Ricardo Goulart, tá? Cano e Ricardo Goulart. Apesar de ter saído no GE, né, que o Fluminense ou contrataria o Cano ou o Ricardo Goulart, na minha humilde opinião, sem querer desmerecer o jornalista que escreveu isso ou falou num vídeo, eu não concordo com essa afirmação, tá? As 2 propostas estão na rua e desde quando eu sei, desde o início que a gente vem apurando, uma contratação não anula a outra. Uma contratação não anula a outra. Tá as 2 propostas na rua, tá? Vamos dizer que o Cano aceite a proposta do Fluminense e o Ricardo Goulart também. Vocês acham que o Fluminense vai fazer o quê? Ele vai cancelar uma das propostas? Vai falar, cara, realmente a gente fez a proposta, você aceitou, mas agora eu desisti porque o outro lá que eu também já tinha feito aceitou? Cara, pra mim isso não existe, pra mim isso não faz sentido, tá? Com todo respeito ao Noel, excelente repórter do GE, né? Ele deu essa informação num vídeo, se eu não estou enganado. Na minha opinião, e aí não é informação, isso não faz sentido. Ter 2 propostas na rua e o Fluminense só vai fechar com uma delas. Repito, se os 2 aceitarem, como é que o Fluminense faz? Não, cara, eu te fiz a proposta, mas eu voltei atrás, eu não quero mais você não, tá? Sinceramente, não acredito, tá? Até porque uma contratação não anula a outra, né? Apesar do Ricardo Goulart também atuar como centroavante, ele pode atuar como ponta direita, ele pode atuar como segundo atacante, ele pode atuar como camisa 10. E é o craque desse time. O Ricardo Goulart vai chegar para ser o craque desse time. Eu não consigo ver o Cano aceitando a proposta do Fluminense e o Fluminense simplesmente desistindo do Ricardo Goulart. Para mim não faz sentido nenhum, tá? Vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, quem tá certo, se eu tô equivocado no meu feeling, na minha opinião, tá? Ou não. Vamos esperar, vamos aguardar para ver, tá? Vamos ver se o Cano vai aceitar a proposta do Fluminense, se o Ricardo Goulart vai aceitar a proposta do Fluminense, porque o Fluminense pode contratar sim um dos 2, mas não porque desistiu do outro. O Fluminense pode contratar o Cano e não contratar o Ricardo Goulart, mas não contratar o Ricardo Goulart não significa que é porque contratou o Cano. Simplesmente o Ricardo Goulart pode não ter aceitado a proposta do Fluminense, ou vice-versa. Contrata o Ricardo Goulart e não traz o Cano.
mas porque o Cano não aceitou a proposta do Fluminense ou pediu um valor muito alto? Vamos aguardar, galera. Essa novela aí promete vários capítulos, tá? A semana começou muito agitada, muito legal, a gente aqui no maior vibe positiva. Tá chegando na sexta-feira já com a gente irritado um pouco, né? Eu sinto uma certa irritação nos comentários de vocês e eu acho que vocês estão sentindo uma certa irritação aqui no meu vídeo também. Porque o troço vai se prolongando, prolongando, prolongando e novidade concreta não sai nada. Eu sei que contratar um jogador desse nível não é igual em comprar um pão na padaria, como o Pedrão fala. Mas também não dá para demorar 2 meses, que nem foi lá no início do ano com o William Bigode, e no final tomar um chute na bunda, né? Não dá, tá? O Fluminense tem que se impor e dar um prazo pro jogador. Fala, meu irmão, você tem até o dia tal para definir, porque o meu planejamento não pode depender de você, né? Vou te dar tantos dias para você definir se você aceita ou não. Não aceitou? Parte para outra, pô. Parte para outra. Eu acho que o Cano não deveria nem ser a nossa primeira opção, nem a segunda nem a terceira. Quanto mais ser tratado como prioridade, até acima do Ricardo Goulart. Isso não faz sentido nenhum para mim, tá? Mas, repito, não é informação, é opinião e é meu feeling. Deixa aqui nos comentários o que você acha também. Tá legal, galera? Vamos continuar na positividade, vamos continuar pensando positivo, que a gente vai ter um time forte e brigar por títulos em 2022, tá? Independente de nomes. Se não vir um, que o Fluminense vai em busca de outros. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações tricolores.